Era 2015, e Carlos vivia com seu pai, dividindo seu tempo entre o trabalho estressante como caminhoneiro e as visitas ao seu filho de 12 anos, que morava com a mãe em Cancún. As noites de sábado e domingo eram reservadas para beber com o pai, um hábito que ajudava a aliviar a pressão de seu emprego exigente e de um chefe de temperamento difícil. Nos últimos tempos, rumores inquietantes circulavam entre os colegas de Carlos. Falava-se de extorsões por parte de narcotraficantes na região. Embora Carlos nunca tivesse enfrentado tal situação, a tensão no ar era palpável. Numa noite particularmente quente, Carlos e seu pai estavam em um bar local, já sentindo os efeitos do álcool. Pouco antes da meia-noite, um homem se aproximou de Carlos. O desconhecido começou a recitar detalhes alarmantemente precisos sobre a vida de Carlos. Seu local de trabalho, horários de rota, tempos de entrega e retorno. O coração de Carlos acelerou. O álcool em seu sangue gritava para confrontar o estranho, mas uma voz interior o advertiu. O bartender já havia mencionado esse homem antes, alertando sobre suas conexões perigosas. Engolindo seu orgulho e medo, Carlos decidiu sair do bar com seu pai. Nos dias que se seguiram, Carlos não conseguia tirar aquele encontro da cabeça. A sensação de estar sendo observado o acompanhava em cada viagem. Numa noite particularmente escura, ele iniciou sua rota habitual, a carga pesada em seu caminhão e a mente carregada de preocupações. A estrada estava úmida, exigindo toda sua atenção. No entanto, um cansaço incomum começou a se apoderar dele. Lutando contra o sono, Carlos viu algo que fez seu sangue gelar. Faróis de vários veículos bloqueando a estrada à frente. 4 caminhonetes negras e luxuosas estavam posicionadas estrategicamente, impedindo qualquer rota de fuga. 5 homens desceram dos veículos, fazendo sinal para que Carlos parasse. Com o coração disparado e as mãos trêmulas, Carlos obedeceu. Um homem corpulento e barbado se aproximou, arremessando uma maleta aos pés de Carlos. Dentro, para seu espanto, havia maços de dinheiro, e que teria exatamente 1 hora para retomar sua rota após o carregamento. O olhar do homem deixava claro que recusar não era uma opção. Os homens carregaram um grande embrulho envolto em lençóis brancos. O formato não deixava dúvidas sobre seu conteúdo macabro. Enquanto fechava as portas do trailer, Carlos sabia que sua vida havia mudado para sempre. O medo e a incerteza o consumiam, enquanto ele se preparava para retomar a estrada, agora carregando um segredo perigoso e mortal. Com o coração pesado e as mãos trêmulas, Carlos retomou sua viagem. O silêncio da noite parecia amplificar cada som dentro da cabine do caminhão. Seus pensamentos oscilavam entre o medo do que estava transportando e o pavor de ser pego pela polícia. Após alguns minutos de viagem, um som estranho começou a ecoar da parte traseira do trailer. Carlos tentou ignorá-lo inicialmente, convencendo-se de que era apenas sua imaginação hiperativa. Mas o barulho persistiu, tornando-se mais forte e frequente. Era um som de impacto, como se algo estivesse se chocando repetidamente contra as paredes do trailer. O ruído ficava cada vez mais próximo da cabine, aumentando a ansiedade de Carlos a cada segundo. Incapaz de suportar a tensão, Carlos decidiu parar o caminhão no acostamento. Com cautela, desceu do veículo e caminhou até a parte traseira. Suas mãos tremiam enquanto destrancava as portas do trailer. Ao abri-las, Carlos foi surpreendido por um silêncio repentino. O embrulho misterioso não estava mais onde havia sido colocado. Ele entrou no trailer, procurando freneticamente entre as caixas, mas não havia sinal do pacote. Marcas de impacto nas paredes internas do trailer confirmavam que o barulho não fora fruto de sua imaginação. Algo tinha se movido ali dentro, com força suficiente para deixar marcas visíveis. Com o pânico crescendo, Carlos fechou as portas do trailer e olhou ao redor, temendo que alguém pudesse tê-lo visto parado ali. A estrada estava deserta, mas a sensação de ser observado não o abandonava. Ele correu de volta para a cabine, determinado a continuar sua viagem e entregar a carga o mais rápido possível. Mas ao abrir a porta do lado do motorista, Carlos congelou. Ali, no banco do passageiro, estava o embrulho. As cobertas brancas que o envolviam estavam agora manchadas de vermelho em alguns pontos. O pacote parecia maior, mais definido, como se o que estivesse dentro tivesse mudado. Carlos sentiu o sangue gelar em suas veias. Como aquilo tinha chegado ali? O que realmente estava transportando? Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, luzes de faróis surgiram no horizonte. Um carro se aproximava rapidamente. Tomado pelo pânico e pela urgência de escapar,
Carlos ligou o motor e acelerou, deixando para trás uma nuvem de poeira. O embrulho misterioso balançava no banco ao lado, como uma presença sinistra lembrando de que sua noite de terror estava longe de terminar. A estrada à frente parecia interminável, e Carlos sabia que cada quilômetro o levava mais fundo em um pesadelo do qual talvez não conseguisse escapar. Enquanto Carlos dirigia pela estrada escura, o embrulho no banco do passageiro começou a se mover. Não eram movimentos sutis, mas espasmos violentos, como se algo dentro lutasse desesperadamente para se libertar. As cordas que o amarravam pareciam prestes a se romper a qualquer momento. O pânico tomou conta de Carlos. Seu corpo tremia incontrolavelmente, a respiração ficava cada vez mais ofegante. Ele sabia que precisava fazer algo, mas o medo o paralisava. A situação parecia surreal demais para ser verdade. De repente, luzes de sirene começaram a piscar no retrovisor. Uma viatura policial se aproximava rapidamente. O coração de Carlos quase parou. Ser pego pela polícia com aquela carga misteriosa significaria o fim de tudo. Com as mãos suadas escorregando no volante, Carlos decidiu parar no acostamento. Enquanto a viatura estacionava atrás dele, o embrulho no banco ao lado ficou estranhamente imóvel. 2 policiais se aproximaram, um de cada lado do caminhão. Carlos baixou o vidro, tentando manter a calma. O oficial perguntou o motivo da parada, comentando sobre um ruído estranho que vinha do veículo. Gaguejando, Carlos inventou uma desculpa sobre um problema na porta do passageiro. Nesse momento, um baque forte veio do interior da cabine. O policial, alarmado, pediu que Carlos saísse do veículo. Com o coração na boca, Carlos obedeceu. O outro policial, do lado do passageiro, abriu a porta. O embrulho caiu no chão com um baque surdo. Carlos fechou os olhos, esperando o pior. Mas quando os abriu novamente, viu algo que desafiava toda a lógica. O oficial estava desatando as cordas, e ao abrir o embrulho, encontrou apenas areia. Perplexo, Carlos observou enquanto a areia se espalhava pelo chão. Os policiais pareciam confusos, mas não suspeitosos. Carlos, ainda tremendo, inventou uma história sobre uma festa temática e a necessidade de se livrar da areia no caminho. Os policiais, embora céticos, pareceram aceitar a explicação após verificarem os documentos de Carlos. Advertiram-no sobre descartar objetos na estrada e o deixaram ir. Sozinho novamente, Carlos permaneceu parado no acostamento, tentando processar o que havia acontecido. Com a lanterna do celular, ele examinou a areia espalhada, buscando alguma explicação. Foi então que encontrou, enterrados na areia, pequenos bonecos perfurados com alfinetes. Alguns tinham fotos e nomes escritos. Carlos reconheceu com horror que eram objetos relacionados a práticas de vodú. A realização do que realmente estava transportando o atingiu como um soco no estômago. Carlos percebeu que havia sido envolvido em algo muito mais sinistro e sobrenatural do que poderia imaginar. Com as mãos trêmulas, ele ligou o motor novamente, determinado a chegar ao seu destino e, de alguma forma, escapar desse pesadelo. Mas uma sensação sombria o acompanhava, a certeza de que essa noite estava longe de terminar e que o verdadeiro horror ainda estava por vir. Os dias que se seguiram àquela noite fatídica foram um borrão para Carlos. Ele tentou retomar sua vida normal, mas o medo e a paranoia o consumiam. Cada sombra parecia esconder uma ameaça, cada ruído inesperado o fazia saltar. Uma semana após o incidente, Carlos recebeu uma ligação de seu melhor amigo e colega de trabalho, Marco. A voz de Marco estava carregada de pânico quando ele pediu para se encontrarem urgentemente. Naquela noite, em um café isolado na beira da estrada, Marco revelou que também havia sido abordado pelos mesmos homens misteriosos. Ele contou a Carlos sobre uma entrega similar que fora forçado a fazer, mas seu relato tinha um desfecho ainda mais perturbador. Marco jurou que, durante sua viagem, ouviu vozes sussurrando de dentro do trailer. Quando parou para verificar, encontrou o embrulho se movendo sozinho. Aterrorizado, ele abandonou o caminhão no meio da estrada e fugiu. Enquanto Carlos absorvia a história de Marco, um pensamento sombrio o atingiu. E se aqueles bonecos de vodú não fossem apenas objetos inanimados? E se eles estivessem de alguma forma vivos?
De repente, as luzes do café piscaram e se apagaram. Quando voltaram, segundos depois, Marco havia desaparecido. No lugar onde ele estava sentado, Carlos encontrou apenas um pequeno boneco de pano, com o rosto assustadoramente parecido com o de seu amigo. Tomado pelo pavor, Carlos correu para fora do café. O estacionamento estava deserto, exceto por seu próprio caminhão. Ao se aproximar do veículo, ele notou algo estranho. A porta do trailer estava entreaberta. Com o coração disparado, Carlos se forçou a investigar. Dentro do trailer, encontrou dezenas de bonecos de voodoo, todos se contorcendo levemente, como se estivessem respirando. Cada um tinha o rosto de uma pessoa diferente, algumas que ele reconhecia, outras que eram estranhas para ele. Horrorizado, Carlos fechou o trailer e correu para a cabine. Estava prestes a ligar o motor quando notou um envelope no banco do passageiro. Dentro, havia uma nota escrita à mão. Carlos, agora você faz parte disso. Não há como escapar. Carlos. Naquele momento, Carlos percebeu que sua vida como ele conhecia havia acabado. Ele estava preso em um pesadelo sobrenatural, forçado a ser um mensageiro de forças que não compreendia totalmente. Enquanto dirigia pela noite, deixando o café para trás, Carlos não sabia para onde ir ou o que fazer. Tudo o que sabia era que cada quilômetro que percorria o levava mais fundo em um mundo de trevas e horror do qual talvez nunca pudesse escapar. Carlos acelerou o caminhão, tentando afastar os pensamentos sombrios que se misturavam em sua mente. A estrada diante dele estava deserta, mas o medo e a paranoia tornavam cada sombra, cada curva, uma ameaça iminente. Ele sentia que algo o perseguia, como se o mal invisível estivesse agora ao seu lado, acompanhando em silêncio. Horas se passaram, ou talvez fossem minutos. Carlos já não conseguia distinguir. O cansaço pesava sobre ele, mas o medo o mantinha acordado. Ele sabia que não poderia continuar assim, sem um plano, sem um destino certo. Em algum momento, seria necessário parar, enfrentar o que quer que fosse que agora fazia parte de sua vida. Em um impulso, ele decidiu mudar a rota. Desviou o caminhão para uma estrada secundária, que levava a uma pequena cidade esquecida, longe das grandes rotas de transporte. Talvez, pensou ele, em um lugar remoto, pudesse encontrar alguma forma de romper a maldição que o envolvia. A cidade estava adormecida quando Carlos chegou, suas ruas desertas iluminadas apenas por alguns postes de luz trêmulos. Ele parou o caminhão em frente a uma pequena igreja, a única construção que parecia ainda estar de pé naquela cidade decadente. A cruz na torre se destacava contra o céu escuro, e Carlos sentiu um fio de esperança ao olhar para ela. Ele desceu do caminhão e caminhou até a porta da igreja. Ao entrar, foi recebido por um silêncio absoluto, interrompido apenas por seus passos ecoando no piso de madeira envelhecido. O interior estava quase vazio, exceto por um homem idoso ajoelhado diante do altar, seus lábios murmurando uma oração. Carlos hesitou por um momento, mas então se aproximou, a urgência em seu peito impulsionando seus movimentos. A voz rouca pelo medo e pela exaustão. Carlos, eu preciso de ajuda. O velho padre levantou-se lentamente, virando-se para Carlos com um olhar de compreensão profunda, como se já soubesse o motivo de sua presença ali. Carlos, você carrega algo terrível. Meu filho, Carlos, disse o padre, com um tom que misturava pena e gravidade. Carlos, algo que não deveria estar neste mundo. Carlos assentiu, sem conseguir dizer nada. As palavras do padre confirmavam seus piores temores. Carlos, uma maneira de romper o vínculo com essas forças sombrias. Mas é perigoso, e não há garantias de que funcionará. Você terá que enfrentar o que trouxe consigo e destruí-lo. Sem outra escolha, Carlos concordou. O padre começou a preparar o que precisava, instruindo Carlos a trazer o conteúdo do trailer para dentro da igreja. Cada boneco, cada rosto deformado, parecia ganhar vida à medida que eram trazidos para dentro do santuário sagrado, como se as criaturas sentissem o destino iminente que os aguardava. Com tudo preparado, o padre iniciou o ritual. As velas ao redor do altar lançavam sombras distorcidas nas paredes, enquanto o velho proferia palavras em uma língua antiga, invocando forças divinas para banir o mal. Carlos sentia o ar ficar mais pesado, como se o próprio mal estivesse resistindo, tentando se agarrar àquele mundo. De repente, os bonecos começaram a se contorcer violentamente, como se estivessem sendo queimados por uma chama invisível.
Gritos silenciosos pareciam emanar de seus rostos enquanto as costuras se desfaziam, revelando não areia, mas uma substância negra e oleosa, que se evaporava assim que tocava o chão da igreja. Carlos lutava para manter a coragem, sentindo que algo o observava, algo que estava perdendo sua paciência. O padre continuava o ritual, sua voz firme apesar da intensidade crescente dos fenômenos ao redor. Então, com um estrondo, todas as velas se apagaram ao mesmo tempo, mergulhando a igreja na escuridão total. O silêncio era absoluto, exceto pela respiração pesada de Carlos. O padre, agora apenas uma sombra na escuridão, pronunciou as palavras finais do ritual. Uma luz suave começou a emergir do altar, crescendo até envolver toda a igreja. Carlos fechou os olhos, sentindo um calor reconfortante substituir o frio aterrorizante que o acompanhará por tanto tempo. Quando ele finalmente os abriu, os bonecos haviam desaparecido. O chão estava limpo, como se nunca tivessem estado ali. O padre, exausto mas calmo, se aproximou de Carlos e colocou uma mão em seu ombro. Carlos está feito, Carlos, disse ele. Carlos, você está livre agora. Carlos. Carlos deixou escapar um suspiro de alívio, mas ainda assim, uma sombra de dúvida permaneceu em seu coração. O que ele havia testemunhado, o que havia transportado, não seria algo que esqueceria facilmente. Mas pelo menos, por enquanto, o pesadelo havia terminado. Agradecendo ao padre, Carlos saiu da igreja e voltou ao seu caminhão. O céu começava a clarear no horizonte, trazendo consigo um novo dia. Ele sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas ao menos agora, a estrada parecia um pouco menos ameaçadora. Com um último olhar para a pequena igreja, Carlos deu partida no caminhão e seguiu em frente, decidido a deixar aquele capítulo sombrio de sua vida para trás. Se você gostou dessa narrativa, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias.